és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Jesus. Tu és o rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Maravilhosa graça. Vamos ficar de pé. Já estamos em culto há algum tempo. Na hora do teu banho, que você planejou vir à igreja, você já está em culto. Então vamos falar com o Senhor que nós devemos o culto, em nome de Jesus. Pai, na tua presença estamos, Senhor. Como somos miseráveis, Pai, como somos pequenos diante da tua grandeza. O bem que queremos fazer, não fazemos, e o mal que não queremos, fazemos. É assim que Paulo se apresentava diante do Senhor. Então, Pai, que nesta noite haja uma igreja arrependida, uma igreja, Pai, e eu me coloco, Pai, nessa igreja agora, arrependida dos meus pecados. Eu quero estar por completo na tua presença. Queremos estar por completos, ó Pai. Estar na tua presença, te adorando, te honrando, te glorificando. É para isso que nascemos, ó Pai. Para manifestar a tua glória ao mundo, Pai. Em nome de Jesus, levanta a tua igreja com ousadia. Que nesta noite, Pai, a tua igreja saia diferente. Saia transformada pelo poder da palavra. Lavada e redimida, Pai, pela tua palavra, Senhor. Que todos os momentos deste culto gere em nós transformação. Gere em nós, ó Pai, aquilo que nós estamos tanto precisando para ser mais íntimos do Senhor. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Fala conosco em todos os momentos. Manifesta a tua glória no altar, no momento da adoração, através dos cânticos, através da palavra ministrada, seja com as crianças no estacionamento, que o teu poder se manifeste e que em nome de Jesus saiamos daqui para te adorar ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me
sempre. Me deu sua vida pra viver. Me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Somente a ti toda a honra, Jesus. O único que é digno, o único que deve ser exaltado. Por isso queremos render somente a ti, Senhor Deus, a adoração nessa noite. E queremos declarar: Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti, o único que é digno. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. 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 Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Aleluia! Engrandeça este nome maravilhoso, que é digno de toda a glória, é o Rei da glória, é o Emanuel, Deus conosco, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Glórias ao nome de Jesus. A ti declaramos que este culto, Senhor, noite da esperança, é centralizado neste nome, o nome de Jesus. E declaramos, Senhor, que estamos sob a autoridade do Senhor neste lugar. Declaramos, Senhor, que o Espírito do Senhor é o Senhor deste lugar. Pois então a liberdade para o Senhor agir, para operar, para falar aos nossos corações. Na certeza que o Senhor fortalecerá os que estão cansados, renovando as forças aos desanimados. Em nome de Jesus, seja adorado, Senhor, neste lugar. Seja bendito o teu nome, Senhor, em todo o tempo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, queridos. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza, por um momento. Sejam todos bem-vindos aqui nessa noite da esperança. Que bom tê-los aqui, que alegria recebê-los conosco. Eu quero reforçar uma agenda para vocês, lembrando que nessa quinta-feira, você que tem 60 a mais, que está vivenciando
essa idade tão abençoada, não é? É o encontro todo especial do Fruto Maduro com este tema tão especial, o poder da oração. Participe, venha, e tenho certeza que vai ser muito abençoado, lembrando que é a partir das 14 horas. Na semana que vem, no dia 22, acontecerá, através da Rede Casais, um encontro aqui todo especial para casais, com este tema, Unidos por Deus, vivendo um só propósito. Pastor Alessandro, ele pastoreia a IPI em Cornélio Procópio, estará aqui ministrando, trazendo uma palavra ao coração dos casais. Para participar é simples, basta você fazer a sua inscrição e você pode convidar também outros casais para estarem aqui. Lembrando que será às 20 horas, só precisamos que você faça, por favor, a sua inscrição para melhor organização. Por falar em organização, já está sendo tudo organizado, o bazar missionário, para estarmos abençoando a nossa comunidade, que por sua vez reverterá em bênçãos estes recursos para as famílias dos missionários que a igreja tem contribuído. Lembrando que já temos uma data, e será quando? Dia 7 de dezembro, a partir das 7h30 da manhã até as 15h30. Você que deseja se capacitar, aprender um instrumento para louvar a Deus, deseja seu coração, projeta um ministério de louvor, ou talvez para louvar o Senhor na sua casa, na sua célula, da forma que você assim entende, eis uma oportunidade. A igreja oferece uma escola de música que tem um valor acessível e queremos investir na sua vida. A igreja investe em formação de músicos, de servos de Deus que atuam na área do louvor. Você pode fazer a sua matrícula através da secretaria da igreja, seja para os seus filhos, seja você já adulto, seja você que já tenha assim, uma idade, não é? Que ainda há tempo, é tempo de você aprender um instrumento ou desenvolver uma técnica vocal para melhor louvar ao Senhor, tá certo? Meus irmãos, eu quero chamá-los para ficar de pé neste momento. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e faremos isso também através do louvor financeiro, com nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Você que é o nosso amado visitante, não se constranja, por favor, mas sinta-se à vontade entre nós. No entanto, se você sente no seu coração de participar conosco deste momento, ofertando aquilo que você sentiu no seu coração, fique à vontade. Há um envelope na sua frente, você pode estar trazendo aqui entre essas duas urnas aqui, ou se preferir outros meios, como a maquininha do cartão, está lá no fundo, você pode estar fazendo isso também de uma forma muito tranquila. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, queridos, pois tenho certeza que essa noite, não diferente de outras, mas será uma noite muito especial e abençoada em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. A manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está. Vazio está. A manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está. Vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina, sim, Jesus reina, e vivo está, vivo está.
e o sepulcro vazio está, vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono desprezado foi, mas hoje é amado por mim. Machucado foi, mas hoje é amado por mim. Crucificado foi, mas hoje é misericórdia dura para sempre. E em todos os momentos nós podemos declarar que a presença de Jesus caminha conosco. Quando nós o buscamos, nós começamos a viver conforme aquele que habita dentro de nós, aquele que nos chamou pelo nome, e Ele está neste lugar. Se você crê que Deus está neste lugar, eu quero te convidar a colocar o seu coração diante dos pés do Senhor e agradecer, pois você tem vida, pois você tem casa, pois você tem família, pois você tem uma igreja que te ama e que te acolhe, independente de quem você é. Eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos e dizer que Deus está neste lugar. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se, tão
pode cantar isso nessa noite. Regado e cuidado pelo teu Espírito, Senhor, e flua em mim como do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, Senhor. Para o teu eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, para o teu Aleluia! Glórias a Deus, que assim seja, Senhor. Para o teu louvor, Pai, para a tua glória. Continue a tua obra em nós, Pai, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus queridos irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, viu, amados? Glória a Deus pela equipe de louvor, por este ministério tão preciosos, não é? Queridos, eu quero nessa noite dar continuidade nessa série de mensagens. Nós iremos percorrer mais uma jornada pela Bíblia com base nessa série, com essa pergunta: e se fosse você? E eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, por favor, em livro de Ruth, no capítulo 1. Semana passada nós falamos, e se fosse você no lugar de Elimeleque? E hoje nós iremos falar, se fosse você no lugar de Ruth. A partir do versículo 8, semana passada nós falamos do verso 1 ao verso 7, e hoje nós iremos falar do verso 8 até o versículo 22. Nós iremos projetar no telão, mas eu sugiro que você acompanhe também pela sua Bíblia. Encontraram aí, queridos? Vamos à palavra? Amém? Vamos à palavra. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas,
Vou embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu disseste, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite, tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Senhor, nós lemos a Tua palavra, até mesmo ouvimos também a leitura, mas nós oramos agora por revelação. Nós oramos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, meu Senhor. Nós oramos, Senhor, leva cativo, Senhor, nossa mente e guarde toda e qualquer preocupação. E oramos também, Senhor, que a Tua palavra ela não seja distorcida de forma alguma em nosso entendimento. E oramos, ó Pai, que a Tua palavra ela venha cumprir os Seus desígnios, a qual o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para ouvi-la, para entendê-la, essa palavra que é poderosa, a palavra do Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém. Queridos, nós tomamos aqui a leitura do partir do versículo 8, em continuidade da mensagem passada. Elimeleque, para trazer um pouco do contexto e trazer também até uma compreensão para você que não estava, ou para você que também estava, mas só para reforçar este entendimento. Elimeleque foi o chefe dessa família, que tirou a família de um lugar onde jamais deveria ter saído, e foi por uma terra, porque ele lá estava passando, para passar um tempo somente, mas ele não voltou de lá vivo. Tanto ele morreu, e também os 2 filhos morreram, filhos estes que casaram com mulheres moabitas. Eles saíram de Belém, de Judá. Belém é a casa do pão, estava passando por uma crise muito grande, e eles foram para exatamente este lugar. Finalmente, quando chegou um tempo que esta mulher agora sozinha, a não ser na companhia das suas 2 noras, ela tomou uma decisão ao voltar para a sua casa, voltar para a sua cidade, e assim voltar para Deus. Ela volta para a sua família, ela volta para Deus, e com isso, as suas noras também estão decididas a fazer o mesmo até um certo ponto. Dito isso, e também nós lemos, eu quero, irmãos, portanto, falar com vocês sobre no lugar de Ruth. O livro leva o nome dela,
nós falamos, né, que há um protagonista dessa mensagem, mas antes entendemos que Elimeleque também merece uma atenção, uma atitude de alguém que tomou uma atitude errada, como lidar com problemas, e entendemos muito algumas lições na semana passada. Queridos, sinceramente, essa passagem que lemos faz refletir muito essa pergunta, é um reflexo essa pergunta. Por que alguém que teme a Deus deixaria de motivar os outros a servi-lo? Por qual motivo que uma pessoa que diz que serve a Deus, que teme ao Senhor, no entanto, não motiva outros a seguir a Deus? Ao contrário, está desencorajando. É exatamente isso que nós percebemos quando você olha no versículo 8, versículo 11 e no versículo 12, você vai ver exatamente essas palavras que Noemi, que até então era a serva de Deus, e tratando-se das suas noras, lembrando que elas eram moabitas, ou seja, não pertencia à linhagem de Israel, e elas adoravam a deuses pagãos até então. No entanto, elas querem ir com essa mulher que de fato tem uma grande importância. Ela quer ir junto com uma sogra. E ela começa a desencorajá-las a não ir junto com ela, a não permanecer junto com ela. Ao contrário, você pode ler nessas referências: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, voltem minhas filhas, não, vocês não irão comigo, voltem e vão embora. Pensa também o sofrimento que havia nessas moças, porque também elas ficaram viúvas, elas também estavam desamparadas, estavam também passando pelo luto, juntamente com Noemi. No entanto, Noemi perdeu tanto o marido e os filhos, e agora ela poderia ter de consolo ou oportunidade de levar as noras para estar junto dela, conhecer a Deus, o Deus de Israel, mas o contrário, ela está totalmente desencorajando a essas moças ou essas mulheres a não seguir em diante, Irmãos, o que explicaria isso? O que explica alguém que teme a Deus? Como explicar uma pessoa que teme a Deus e ela está totalmente desmotivando pessoas que querem junto, querem Deus, mas ela está desmotivando a não ir junto, a não ir, a não acompanhá-la? Sabe o que explica isso? E a palavra do Senhor me faz respaldo para afirmar isso, queridos. Somente uma pessoa amargurada com Deus. Noemi estava amargurada com Deus. De alguma forma, ela, nas suas palavras, fez entender que o problema de tudo que veio acontecer com ela não foi a desobediência por ter saído da vontade de Deus, mas foi a culpa do próprio Deus ao permitir tamanha tragédia e assim sofrimento sobre essa família. Em nenhum momento nós iremos perceber ela arrependida, dizer: Deus, me perdoa, porque nós saímos da sua presença, e consequentemente a vida se interrompeu. Não foi porque o Senhor a interrompeu, foram as nossas escolhas que levaram a isso, para distante da tua presença, foi as nossas escolhas que trouxeram isso. Queridos, quantas vezes nós também podemos cair neste terrível engano, assim como Noemi, que faz entender que toda uma circunstância que veio passar na sua vida, que o culpado de tudo foi o próprio Senhor. Ela está amargurada com Deus. É isso que explica a atitude de alguém que até então temente a Deus, mas desmotiva outras pessoas que querem conhecer a Deus, querem seguir junto, e ela diz: não vai.
Eu fico pensando, irmãos, nessas atitudes, como elas refletem em nossos dias. E olhem, por favor, do verso 20, verso 21, quando chegaram finalmente na cidade, reencontraram os conhecidos, amigos, falaram o seguinte: não é essa Noemi? E ela disse o quê? Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ela está atribuindo que essa amargura foi dada por Deus. O motivo que ela se tornou agora uma mulher amarga, zangada, sem perspectiva com a vida, triste, foi Deus que deu a amargura para ela. E olha só o que ela diz: quando saí daqui, eu era. Quando se refere a um verbo passado, principalmente uma coisa positiva, irmãos, é triste, não é? Eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. A questão aqui é: será que foi o Senhor que a fez voltar vazia? Porque eu não conheço ninguém cheio da presença do Senhor ao estar distante dos planos dele. Eu não conheço ninguém cheio da presença do Senhor, da plenitude do Espírito Santo, ao estar distante dos planos do Senhor. Eu não conheço nenhuma pessoa que está vivenciando, resistindo o chamado de Deus, e ela está transbordando da presença. Eu não conheço, ao contrário. Testificamos, uma pessoa quando ela está plena, está em paz, transmite uma convicção nas suas escolhas, porque é Deus que está conduzindo e ela está indo sob a vontade do Senhor. Percebemos uma pessoa plena, uma pessoa cheia de Deus. Até nisso ela vai dizer: quando eu saí daqui, ou seja, quando ela estava na presença de Deus, estava plena, é verdade. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Sabe que foi o Senhor que fez voltar vazia? Ou foi ou a escolha que a levou a ela se esvaziar, perder a sensibilidade da presença do Senhor, perder a alegria? Sabe, meus irmãos, quando saímos da presença do Senhor, nós não iremos ficar da mesma maneira. Você vai perceber isso, a sua família percebe isso, os seus vizinhos perceberão isso, quem trabalha com você perceberão isso, e até o cachorrinho percebe, porque você perde a paciência com tudo. Até os animais percebem. Está vazia. E olha, ela continua dizendo: eu penso aqui não somente um vitimismo, mas também um fato, uma amargura muito grande, uma tristeza desta mulher. E ela está se lamentando ao dizer que agora voltou vazia, porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Podemos afirmar, irmão, sem medo de errar, somente esses versículos nos traz uma compreensão que ela fez cair sobre Deus toda a culpa da amargura dela. Em nenhum momento ela diz: olha, nós deixamos nosso lugar na presença de Deus, nós baixamos guarda, nós saímos da posição espiritual e fomos para um caminho que não devia, nós deixamos a presença de Deus no momento da dificuldade, nós saímos da comunhão quando veio a crise, e fomos para um lugar achando que aparentemente ia resolver, e tudo ficou ainda pior, Noemi tem uma definição interessante o nome dela, queridos. O termo original no hebraico, a palavra mais que tem assim um sentido, um significado, é agradável. Noemi, agradável. E aqui há outras também referências: amável, delícia, meu prazer ou minha doçura. Ela só tinha o nome de ser uma pessoa amável, uma pessoa doce, mas agora, na verdade, ela está amarga, e ela mesma diz: não me chame mais de Noemi, eu não sou mais doce. Perdeu-se o doce, perdeu-se a alegria, o sabor da vida, tornou-se de fato uma pessoa amarga. Meus irmãos, diante disso, nos faz refletir uma coisa: quando ela mesma diz:
no versículo 13: a minha amargura é a maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Ela está falando isso para as suas duas noras. Dá a entender que elas também estavam sofrendo, mas não se comparava ao sofrimento de Noemi. O que me faz refletir, meus irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra me tocou muito. Eu falei: Senhor, eu passei um bom tempo orando, refletindo, e essa palavra encontrou meu coração, queridos. Sabe o que eu quero compartilhar com vocês, irmãos? Essa pergunta: como Deus está sendo apresentado em meio às aflições? Como Deus está sendo apresentado? Noemi, na sua angústia, a aflição, ela está apresentando um Deus. Agora, como é que ela está apresentando este Deus? Um Deus maravilhoso? Se apresentar um Deus para você, em que essa pessoa está dizendo: o Deus me trouxe a amargura, o Todo-Poderoso, Ele é Todo-Poderoso, mas me afligiu, até mesmo tirou o sabor da vida, porque agora eu sou amargo. Sinceramente, se apresentar este Deus para você, vai atrair o seu coração para servi-lo? Queridos, isso me fez refletir muito, que assim como Noemi, ela apresentou um Deus movido pelo seu sentimento, pelas suas frustrações, pela sua amargura, me fez refletir também como nós estamos apresentando Deus em meio às nossas crises. Porque uma coisa muito boa é apresentarmos um Deus quando as coisas estão indo muito bem. Olha, minha família, é Deus. Olha que família bonita. Olha que paz que há nessa casa. Pois é Deus. Como está diferente a sua vida? Pois é Deus. Sabe, irmãos, é muito bom apresentarmos um Deus naquilo que temos como a melhor versão. A melhor versão. Quando olha assim, olha, tá vendo essa foto aqui, esse retrato? Como diziam os mais experientes, esse retrato aqui, antigamente era misericórdia, está mudado, também que você se converteu, rapaz. Pois é. Nossa, esse Deus é muito bom. Olha, estou apresentando este Deus que transforma o coração de uma pessoa, que transforma vidas. É muito bom, irmãos, ouvirmos testemunhos de pessoas que estão de alguma forma apresentando um Deus que faz coisas tremendas. Quando ouvimos um casal que até então estava em conflitos, em guerra, um ponto de romper uma aliança, e eles testemunham de uma restauração, de cura, está apresentando um Deus da restauração. Isso é muito bom. Um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos, e conta a bênção, eu conto a bênção. Eu vou te apresentar um Deus que abençoa. Eu vou apresentar um Deus que ouve oração, porque eu orei e alcançou vidas. É muito bom, queridos, apresentarmos um Deus em meio às coisas boas da vida. Mas a pergunta é: como estamos apresentando Deus em meio às nossas crises? Como nós estamos apresentando Deus quando as coisas não vão bem? Porque Noemi, na sua aflição, na sua amargura, está apresentando um Deus que é para desmotivar mesmo as pessoas a não confiar nele. Será, irmãos, que em meio às nossas crises, em meio às nossas dificuldades, como nós estamos apresentando este Deus? Como nós estamos apresentando o Senhor em nossa vida? Como Ele está sendo visto em nossa vida quando as coisas não vão bem? Quando passamos por dias difíceis, por dias maus, por algum conflito, por alguma crise, seja familiar, seja financeira, seja na saúde, seja quando vem um de repente da vida, como estamos apresentando Deus em meio às aflições? Como estamos apresentando Deus em minhas aflições, queridos? Porque, meus preciosos irmãos, a forma como Deus é apresentado influencia diretamente as decisões das outras pessoas.
ela estava apresentando um Deus ao qual trouxe amargura para ela. E olha, Noemi, cuidado como você está apresentando Deus para essas duas moças. Elas não conhecem este Deus ainda, elas só conhecem deuses pagãos, elas não tiveram este encontro com Deus ainda. Então, como você vai apresentar este Deus para elas? Com certeza, a forma em que ela apresentou Deus e também da forma em que ela desencorajou, desmotivou elas a não seguir junto com ela, levou alguém a ficar no caminho e ficou. Olha só o verso 14, irmãos. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Eu tenho certeza que Orfa, que era uma das suas noras, que também estava sofrendo, estava vivenciando um luto, ela foi muito influenciada da forma em que a própria sogra, que até então serva de Deus, apresentou ele a ela, pela sua insistência de não segui-lo, de não seguir junto com ela, porque pelo fato de evitar de estar junto com ela, também era evitar que ela seguisse a Deus, seguir ao Senhor. Elas choraram, e olha só a atitude de Orfa. Orfa, com um beijo, se despediu. Influencia, queridos, a forma como nós apresentamos Deus em meio às nossas aflições, muito influencia. Pode ser negativamente como positivamente. Por exemplo, eu acredito que a mensagem mais impactante que você recebeu, que fortaleceu a sua fé através de alguém, era alguém que estava passando por um cenário de dor, e mesmo assim, você foi para consolá-la, e ela te consolou. Uau, que isso, como explica isso? O Espírito Santo que explica. Isso, a pessoa apresentou um Deus, que está no controle de tudo, e ela entende, ainda que seja com lágrima. Ela está apresentando um Deus soberano, que conhece todas as coisas, ainda que seja com dor, ainda que seja uma despedida, ainda que seja um momento de muita tristeza, mas ela está apresentando uma confiança num Deus maravilhoso, um Deus bom. Certamente essa mensagem, essa pregação impactou muito mais a nossa vida, do que quando Deus foi apresentado através das bênçãos, ou até mesmo de restauração. Impacto, irmãos. Agora, diante disso, queridos, quando refletimos sobre a atitude que teve Noemi, e também diante dessa mulher que nós admiramos agora, entra ela em cena, Ruth, porque Ruth também poderia fazer o mesmo. O quê? Este Deus é assim? Então não quero nem saber essa cidade, Belém de Judá, eu não quero voltar para lá, eu não quero ir para lá, eu não quero conhecer este Deus, de tanto que você insistiu para não ir, porque certamente não é nada bom. O problema é que Noemi estava trazendo as suas impressões, estava querendo imprimir nelas o que ela estava sentindo, as suas emoções, e não a fé. E eu sinceramente, irmãos, fico pensando sobre isso, como que as pessoas estão influenciando a nossa vida, e como estamos influenciando a vida delas. Diante disso, queridos, se você estivesse no lugar de Ruth, qual seria a sua atitude? Também ia junto com Orfa, porque ainda que Orfa tomou a atitude de dizer assim, então tá bom, tchau sogra, despediu dela, Deus abençoe, então vou seguir a minha vida, vou voltar para a minha terra, para os meus deuses, vou seguir a minha vida. E mesmo assim, que Ruth disse, eu vou ficar com a senhora, temos uma aliança, eu vou caminhar, vou ficar junto. Mesmo assim, ela insistiu mais uma vez, para que Ruth tomasse também o mesmo caminho do que a cunhada, mas Ruth assim não fez. Se você estivesse no lugar de Ruth, qual seria a sua atitude? Como seria, irmãos meus, a nossa atitude dentro deste cenário? Como seria a nossa atitude, ou como está sendo a nossa atitude, quando Deus está sendo apresentado de uma forma distante por alguém que está ferido?
como estamos sendo influenciados por pessoas? Será que nós estamos sendo influenciados por pessoas amargas? Ou será que nós estamos numa amargura e estamos também influenciando outras pessoas? Ela teve uma atitude, queridos, que fiquei pensando, meu Deus, o que levou Ruth a ter uma atitude assim, sendo que ela teve tanto incentivo para não seguir em frente, para não ir, acima de tudo, conhecer a Deus? Porque olha a atitude que ela teve, queridos. Quero ler novamente com vocês o verso 16 e também o verso 17. Olha só o que Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ela tomou uma atitude dizendo o seguinte: não é simplesmente por consideração, por estima, muito mais do que amor à sua vida. E está aqui um exemplo, irmãos, um relacionamento tão saudável de nora com sogra, hein? Que maravilha. Pega aí, irmãos, a visão. Acima de tudo, o seu Deus é o meu Deus. Olha que decisão. E certamente essa mulher, ela teve uma sensibilidade muito grande para separar as coisas, separar a alma de alguém que está aflita, amargurada, e separar do que realmente é Deus, de quem realmente é Deus. Eu penso que Ruth conheceu a melhor versão da sogra, quando tudo aparentemente estava indo muito bem. Ela adorava a Deus, ou de alguma forma expressava a sua reverência a Deus, de alguma forma. Então eu penso, sinceramente, ela pouco conviveu numa boa fase, antes da tragédia vir sobre toda a casa. Certamente ela ouviu alguma coisa sobre o Deus de Israel, ouviu alguma coisa, alguma história, e já se entregou o coração, porque ela estava decidida uma coisa: o seu Deus é o meu Deus, eu não abro mão disso, ainda que venha apresentar um Deus totalmente distante. E onde quer que você morrer, morrerei eu e serei sepultado. Que o Senhor me castigue se outra coisa, se não seja a morte que me separe de você. Olha que aliança, cumplicidade. Meus irmãos, quero aplicar para o seu coração essa palavra. Como Deus está sendo apresentado para você? Como que o Evangelho chegou até você? Como que o Senhor está sendo apresentado na sua vida? Como que Deus está sendo apresentado para você? Como que a igreja, você que está iniciando essa caminhada de fé, como está sendo a igreja apresentado para você? Ou o próprio Deus, ou servir a Deus, como está sendo apresentado Deus para você? E como você tem testemunhado isso na vida de outras pessoas, que mesmo as suas lutas, você percebe que elas não desistem da fé, e isso com certeza motiva você, te abençoa, ou de alguma forma está desmotivando você? Sim, irmãos, existem muitas pessoas que talvez elas abandonam a palavra, abandonam a Bíblia e diz: olha, boa sorte, siga em frente, porque para mim não deu certo esse negócio de fé não. Sim, algumas pessoas podem apresentar uma fé frustrada, alguém que acreditou que os seus projetos, a sua vontade iria se cumprir acima de tudo por estar servindo a Deus. Nisso, irmãos, qualquer pessoa vai se frustrar quando ela vem para Deus, ou ela se converte ao Senhor, somente decidida uma coisa: agora tudo que eu desejo vai acontecer, basta eu orar, basta eu ir na igreja, vai tudo acontecer do meu jeito. Não é isso. Como Deus está sendo apresentado para você? E mais do que isso, eu gostaria sinceramente de perguntar: como Deus está sendo apresentado através de você? Como estamos apresentando Deus, queridos? E olhando neste cenário de angústia, como Deus está sendo visto na sua vida, principalmente nos momentos de fraqueza, ou nos momentos de tensões? Como que você está apresentando Deus?
como Deus está sendo apresentado através de você, através de mim, através de nós. Como que o Senhor está sendo apresentado? Por um momento, venha refletir sobre isso, por favor. Como está sendo apresentado, queridos? Aí eu preciso refletir melhor, porque será da forma que eu estou apresentando Deus, isso está levando pessoas a desejar, a buscar a Ele, ou estão fechando o coração, ou não desejam este Deus? Por quê? Porque eu estou afirmando que eu adoro um Deus de amor, mas meu coração está amargurado. Eu estou dizendo que eu sirvo um Deus que é amor, e louvo este Deus de amor, prego um Deus de amor que está na palavra, mas meu coração está cheio de ressentimento, coração está amargurado, e coração amargurado contamina muitas pessoas, gradativamente vai contaminando. Como, irmãos, nós estamos apresentando Deus? Isso é através de nossas atitudes. Como estamos apresentando Ele? Em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. Enquanto nossos irmãos no céu de louvor vão se posicionando aqui, por gentileza, eu quero concluir, queridos, com essa última frase. Deus se revela como realmente é, mesmo quando não é bem apresentado pelos homens. Isso aqui, irmãos, nós devemos ter apenas confiança, que Deus, Ele se revela como realmente é, mesmo quando não é bem apresentado pelos homens, pelas pessoas. Por mais que seja, ainda que Noemi não apresentou o verdadeiro Deus em essência, um Deus fiel, um Deus bom, um Deus soberano para Ruth, mas Deus se revelou para ela, e ela não se desviou do caminho, ela não se afastou de Deus. A história dela continua, uma história muito bonita, a história de Ruth. Através dela veio uma linhagem de Davi, ela se casou-se com Boaz, e que tiveram um filho, e esse filho, nada mais, nada menos, foi o pai de Davi, Jessé. Eles foram avós de Davi, e veio a linhagem de Jesus através deste casal. Olha só que tremendo, vem dessa linhagem. Olha a atitude de alguém que decidiu adorar a Deus por uma revelação do próprio Deus, e não ficar naquela mensagem que foi apresentada por alguém amargurada. Claro, a história continua, e essa mulher que até então estava tão amargurada, ela viu Deus restaurando. A história começa muito triste, começa com 3 sepultamentos, mas no fim da história, encerra-se esta mulher que agora é viúva, e também sem filhos, encerra-se a história, ela com um filho no colo, aliás, um neto no colo, que é uma linhagem do Messias. Deus se revelou também a ela, que até então seu coração estava em fel, de amargura. Mas o que mais me impacta é como Deus se revela, queridos, mesmo não sendo muitas vezes bem apresentado através de nós, ou através de outras pessoas, mesmo não sendo bem apresentado como deveria ser apresentado, em circunstâncias, nas diversidades, mas o próprio Deus se revela. E onde Ele se revela, e onde é a fonte confiável? Aqui, irmãos, na palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é a fonte confiável. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Deus se revela como realmente é, está aqui na palavra. Ele se revela. Toda vez que você for influenciado por um Deus que foi apresentado, por um Deus talvez distante, por alguém que está
culpando o Senhor, ou transmitindo toda a responsabilidade para Deus das suas angústias. Lembra da cruz. É a melhor apresentação do verdadeiro Deus, é a cruz. Ao ver que Ele enviou o seu Filho naquela cruz por amor a nós. Lembra do sepulcro que estava vazio? É a melhor apresentação do amor de Deus, do poder dEle, que ressuscitou Cristo ao terceiro dia, conforme diz as Escrituras. Lembra que Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a principal evidência em nossa vida hoje, que muito bem apresenta este Deus fiel, porque prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, queridos. Enquanto nossos irmãos do Ministério de Louvor, de Intercessão, vão se posicionando aqui também, para nós estarmos orando junto com os queridos e queridas irmãs. Eu quero chamar você nessa noite. Você que, primeiro que já está nessa jornada de oração, que está seja na sétima semana ou na primeira semana, que queira começar hoje um propósito de oração, 7 terças-feiras para um propósito, ao qual você admite que é somente pela intervenção do Senhor. Eu quero chamar você para começar uma campanha de fé, para perseverar em oração. Seja você na segunda, na terceira, na quarta semana, na quinta, na sexta, ou até mesmo concluindo hoje. Eu quero chamá-lo para vir aqui à frente, mas eu quero estender de uma forma muito especial este apelo para você, em que a palavra encontrou seu coração nessa noite. Como Deus está sendo apresentado na sua vida. Talvez foi apresentado de uma maneira em que o seu coração está resistente ainda. Eu te encorajo, venha, permita que Ele se revele na sua vida. Permita que Ele se revele na sua vida. Que Ele se revele o Pai tão bom que Ele é. O Deus maravilhoso qual Ele é. Rico em perdoar. Poderoso para fazer muito mais a tudo quanto pensamos e pedimos. Eu te encorajo a sair do seu lugar. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Faça isso agora. Enquanto louvarmos ao Senhor, nós vamos estar também orando junto com você.
e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estou me afogando. O céu se une à terra e um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, me ama, me ama, Senhor, a certeza que somos amados, na certeza, ó Pai, que Teu amor não falha e não muda, pois o Senhor é imutável. O Senhor está sentado, Senhor, no trono de glória. O Senhor é um Deus soberano que está no controle de todas as coisas, Senhor. Pai, nós oramos, o Senhor venha se revelar em meio a essas circunstâncias que meu irmão, minha irmã está passando. Pois cremos, ó Deus, que na angústia o Senhor se revela como um refúgio. Na dor, o Senhor se revela como um alívio. Na enfermidade, o Senhor se revela como um bálsamo. Ó Pai, quando não há força, o Senhor é a fortaleza que precisamos. É a nossa rocha inabalável. Pai, nós oramos o nome de Jesus. Cerca-nos, Senhor, com a Tua presença, pois é tudo que precisamos nessa vida. É a Tua presença, Pai. Pois distante de Ti, não podemos mais viver. Há um vazio tão grande, Senhor. Há uma falta de sentido. Há uma falta de propósito, Senhor, sem a Tua presença. Pai, eu oro abençoando cada vida aqui nessa noite. Desde aqueles que estão na jornada de oração, como aqueles que deram paz nessa noite de fé. Eu oro pelo fortalecimento. Eu oro, Senhor, que a Tua graça continue guardando, sustentando em todo o tempo. Pai, nós oramos, pois queremos perceber o Senhor se revelando em todas as coisas, Pai. Nos agradamos quando vemos o Senhor sendo apresentado como o principal autor da restauração de um casamento. Nos alegramos quando percebemos o Senhor como o autor de milagres. Mas também, Pai, queremos confiar que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é socorro bem presente na dor. Queremos também apresentar um Deus bom, mesmo quando as coisas não estejam boas. Queremos, acima de tudo, Senhor, louvar a um Deus fiel com integridade. Queremos adorar a Ti, Pai, e nós oramos, ajuda-nos, Senhor, que em todas as circunstâncias não haja espaço para a amargura no coração, que não venhamos ser amargos, que a vida não venha se tornar amarga, mas acima de tudo, meu Senhor, que o Teu amor, Tua presença continue, Senhor, nos fortalecendo, ressignificando, trazendo sentido, trazendo propósito na nossa vida, Senhor. Nós oramos, Te adoramos, bendizemos, O amamos e celebramos a Ti. Seja exaltado, ó Rei dos Reis. Me amas, essa é a certeza que nos fortalece tanto. Declare isso, queridos. Me amas, Senhor.
Aleluia. Receba a bênção do Senhor, queridos. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, a força, o poder do Espírito Santo continuamente seja sobre a sua vida, continuamente seja sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor hoje, e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, queridos.